Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado, mais liberdade. Hoje vamos responder uma pergunta que tem sido feita aí atualmente na mídia, se a França tem capacidade nuclear de poder defender a Europa como um todo de um ataque russo. Então a gente viu uma declaração do Emmanuel Macron, né, que ofereceu o guarda-chuva nuclear francês para defender a Europa. E muito tem se questionado a respeito disso. E a resposta simples é sim, a França tem capacidade de defender nuclearmente, né, a Europa. Mas vamos contextualizar isso daí. Essa não é uma ideia nova, essa é uma ideia antiga, é uma ideia que veio do Charles de Gaulle, que foi um herói de guerra, um general da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, e depois ele veio a ser presidente. E na década de 60 ele enxergou isso, né, que a França não podia ficar dependendo muito da OTAN, mais ainda dos Estados Unidos, que ela tinha que ter uma soberania no quesito defesa, e lançou um programa de aumento da defesa, de busca da soberania da defesa nacional. E aí nasceu o programa nuclear francês também. Na época, o Charles de Gaulle já tinha falado. O Charles de Gaulle hoje é um visionário, né? Que ele já vinha se questionando e já vinha feito algumas declarações a respeito, né? Que os Estados Unidos era um aliado, né, naquela época, era um aliado na década de 60, que por enquanto a Europa, a França, estava bem defendida ali com as forças americanas, com a capacidade nuclear americana, mas que essa proteção um dia ela podia ser interrompida por conflito de interesses, né, entre os europeus e os americanos, entre os franceses e os americanos. Então ele lançou esse programa, ele se afastou da OTAN, né, praticamente retirou a França da OTAN, mas teoricamente ele tirou a França do comando integrado da OTAN, né, que era os líderes que faziam parte desse comando, e ele reivindicou que o protagonismo francês estava muito aquém do que deveria ser. E aí na época ali o presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico meio que rechaçou esse questionamento do Charles de Gaulle, e o Charles de Gaulle resolveu dar um tempo da OTAN. Então tinha alguns navios ali da França que fazia a segurança no Atlântico, ele tirou, ele também mandou sair as tropas da OTAN que estavam na França, né? Dizem, né, que o Charles de Gaulle tomou essa decisão muito em decorrência da ação norte-americana junto com a União Soviética na guerra do Canal de Suez. Então juntou os Estados Unidos e a União Soviética, fez uma diplomacia muito forte para a Inglaterra, Israel e a França resolver aquele programa de guerra de Suez e deixar Israel o quanto antes. Então ele ficou um pouco contrariado com essa decisão dos Estados Unidos na época, e resolveu também lançar esse programa de soberania da defesa nacional. Então ele se afastou. Na época ele ofereceu, depois que a França conseguiu ter a arma nuclear em 1960, logo em seguida foi a China em 1964, e já veio o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas já naquela época, quando a França tinha conseguido alcançar a tecnologia para a arma nuclear, o Charles de Gaulle chegou a oferecer para os países europeus esse guarda-chuva de proteção francês. E assim, os países europeus na época não ficaram muito afeitos à ideia, acharam que talvez podia criar um clima de animosidade, de desconfiança, com um bloco de defesa com relação aos Estados Unidos, mais ainda, né? E essa ideia foi rechaçada. Hoje, né, a gente vê que o Macron está oferecendo a mesma coisa que o Charles de Gaulle ofereceu no passado, só que o contexto é diferente. Hoje os Estados Unidos já está numa política um pouco mais isolacionista, já chegou até a fazer declaração de repente, se a União Europeia não cumprir com os requisitos da OTAN com relação aos gastos militares, os Estados Unidos podia não vir em socorro, né, de determinados países. E a Europa está meio assim, é lógico que os Estados Unidos não vai tirar essa defesa, né, de uma hora para outra, mas já está dando sinal de que
essa relação está um tanto quanto gasta e com certeza vai se desgastar mais ainda, né? Pelo que a gente está assistindo por aí. Então hoje os países europeus, principalmente a Alemanha, que está encabeçando essa ideia, estão a favor dessa proposta do Macron de fornecer um programa, né, que proteja e que coloque a Europa debaixo do guarda-chuva nuclear francês. Mas vamos contextualizar. Na prática, como é que seria esse programa, né? Como é que seria esse programa? Então, hoje a gente tem armas nucleares norte-americanas. Na Alemanha, a gente tem na Holanda e tem armas nucleares na Itália. E seria uma opção também a França. A França só tem armas nucleares dentro do território francês. Então seria uma opção espalhar um pouco dessas armas francesas no território europeu. Só que a decisão, porque existe toda uma doutrina militar francesa com relação ao uso de armas nucleares, e essa decisão de usar a arma, a última decisão seria do presidente francês, sempre, né? As armas estariam espalhadas na Europa, a OTAN se ofereceria para resguardar essas armas, às vezes até para sofisticar os vetores, a gente vai chegar nisso ainda, os vetores de uso dessas armas, mas a última decisão seria do presidente francês, né? E com relação aos vetores, a gente tem a tríade nuclear, minha gente. A tríade nuclear são os 3 vetores de uso da arma nuclear. Então seria o bombardeio, né? Que hoje não é um bombardeio, um avião que solta um míssil, né? Pode ser um caça, pode ser um avião específico para isso, mas é um avião que faz um bombardeio, vai soltar um míssil. A gente tem mísseis que são lançados de submarinos, né? Então já são 2 vetores, e a tríade se completa com os mísseis que conseguem atravessar a distância até o referido alvo, né? A França hoje ela optou por 2 vetores. Nada impeça que amanhã ela, né, com certeza, se esse programa viesse a concretizar, né, se a escalada do conflito na Ucrânia ou a ameaça russa continuar a se intensificar, isso vai acontecer. Ela tem 2 vetores hoje, que são os submarinos e os aviões. E ela tem aproximadamente 300 ogivas nucleares. Agora vamos contextualizar com relação às ogivas. A Rússia é o país que mais tem ogivas no mundo. Tem mais ou menos 5.800 ogivas. Os Estados Unidos está ali com 5.200, 5.300. A China vem depois em terceiro lugar ali com 400 ogivas. E a gente tem a França com 300. E tema aí é a Inglaterra, o Reino Unido, com 250 aproximadamente, né? Qual que é a diferença? Tem os outros países que têm ogivas nucleares, mas a gente não está colocando nesse contexto do teatro europeu, que é a Israel, que não declara quantas ogivas tem, mas especulações aí falam que por volta de 100, um pouco menos que isso. Tem o Paquistão, nós temos aí também a Índia, que é um conflito entre eles ali, e nós temos hoje a Coreia do Norte também, que não se tem ideia de quantas ogivas a Coreia do Norte tem, mas calcule isso aí que menos de 100, né? Seria uma quantidade também uma quantidade não suficiente para apavorar o mundo, né? Vamos dizer assim, mais para um conflito ali, um conflito localizado, por enquanto, né? Então a gente tem o teatro europeu ali, com a França 300, a Inglaterra, o Reino Unido com 250 ogivas, só que a diferença do programa nuclear francês para o programa do Reino Unido é que o Reino Unido tem tecnologia, desde o começo, foi o terceiro país a conseguir a arma nuclear. Primeiro foi os Estados Unidos, depois a União Soviética e depois veio o Reino Unido logo na sequência. Então a gente tem ali o Reino Unido com um programa compartilhado com os Estados Unidos. E o que isso quer dizer, Léo? Um programa compartilhado quer dizer que o uso dessas ogivas nucleares por parte do Reino Unido também, de certa forma, está atrelado à decisão dos Estados Unidos, né? Tem sempre uma decisão por trás ali dos Estados Unidos que pode, de certa forma não, que vai influenciar no uso dessas ogivas ou não. E o programa nuclear francês, graças ao Charles de Gaulle, é um programa soberano. Então, quem comanda ali se vai ser usado as ogivas nucleares francesas é o governo francês, né? Essa é a diferença. Então é isso aí, minha gente. A França tem capacidade, né? Apesar de ter alguns especialistas que dizem que não, que 300 ogivas é pouco, mas vamos raciocinar. Gente, 300 ogivas é ogiva pra caralho, né? Porra, dá pra caralho, que eu digo assim,
dá para a Rússia pensar muito bem antes de fazer um ataque. E tudo leva a crer que eles vão começar a aumentar, até o Macron já fez uma declaração que vai modernizar o programa nuclear francês e vai aumentar também, e com certeza a Inglaterra também vai aumentar, e a Inglaterra também ela está junto nesse esforço de defesa da União Europeia. Só que, né, tem essa diferença, e ainda ela tem uma influência dos Estados Unidos, a França não tem. Então assim, hoje, se a gente for falar assim, qual que será, né, se tiver qual que será a base da defesa do guarda-chuva nuclear europeu, será a França, com certeza. Minha gente, então é isso aí, compartilhem, curtem aí, por gentileza, fortaleça o canal e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.